Olá, turminha, boa tarde. Bom, vocês devem estar achando estranho, não é? Eu estar aqui hoje, sabendo que na semana passada fui eu que dei a aula. Bom, eu tenho uma explicação para isso. O Denis não pôde dar essa aula para vocês hoje, tá? Então, eu acabei trocando com ele as nossas escalas. Então, eu estou dando a aula de hoje e ele dará a aula da próxima semana, que seria a minha. Certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade à história da vida de Paulo, tá bom? Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Muito obrigada, Deus, por esse dia, obrigada pelo fôlego de vida, Pai. Esteja conosco no decorrer desse estudo, dessa aula, esteja nos dando sabedoria, discernimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, é que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, turminha. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu ir para a página inicial aqui. Opa. Probleminhas técnicos, agora foi. Bom, o título da nossa aula é Perseverando na Missão a despeito da oposição. Ou seja, continuar a crer mesmo que os problemas venham, mesmo que as dificuldades venham. Certo? A nossa aula está baseada hoje no texto que se encontra em Atos 23, do versículo 11 ao versículo 24. Eu vou ler com vocês o versículo 11, e aí depois a gente vai entender qual é a lógica por detrás desse texto, tá bom? Que o texto fala conosco. Então vamos lá. Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Muito bem. Então, como de costume, vamos para a nossa introdução, para a gente poder começar a falar sobre o texto. Bom, quem já teve um plano frustrado aqui? A maioria, certo? Um exemplo disso, meu amigo, minha amiga, é que no começo do ano nós fizemos vários planos, não foi, turminha? Vários. E aí veio coronavírus, né? Veio o coronavírus, né? 19. E aí fez com que os nossos planos fossem frustrados, caíssem por terra, não se cumprissem e tal. Nós ficamos chateados, não é? Eu, meu Deus, fiquei muito brava, triste, não tive férias, não viajei, aquela coisa, mas em todo momento eu acreditava e acredito na soberania de Deus. Mesmo concedendo, né? Mesmo Deus nos concedendo a livre agência e a gente consegue gerenciar a nossa vida, nós temos que ter a consciência de que Deus, ele é soberano. Sendo ele soberano, nada saiu do controle dele, nada escapou das suas mãos, certo? Então, em momentos assim, eu lembro, na verdade em todo momento, né, gente? Não só nesses momentos, mas principalmente quando a gente se sente incapacitado de cuidar da nossa vida, da nossa agenda, dos nossos programas, a gente tem que confiar que há um Deus soberano. E esse Deus soberano é o nosso Salvador. Mas como que você aí que está em casa, como você se sente quando você planeja algo e algo dá errado? Com certeza você planejou uma festinha, a sua festinha, ou a festinha do pijama, enfim, a festinha do videogame, ou você planejou de dormir na casa da sua prima, sei lá, do seu tio, enfim, não deu certo. Como que você se sentiu? Guardem essas palavras, né, esses sentimentos aí, porque na aplicação eu vou retomar essa pergunta, tá? Bom, a história bíblica, vamos lá. Nós estamos falando sobre Paulo, falando sobre a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária.
Paulo, depois de ter viajado, ele retorna a Roma e aí ele vai dar um feedback. O que é um feedback, Pro? Feedback é dar uma visão geral de como foi, como foram as viagens, porque não foi uma só, não, foram 3. E aí ele presta contas ao presbitério, aos presbíteros ali de Roma. Bom, nesse meio tempo, galerinha, os judeus lá da Ásia, eles foram a Jerusalém. Sério? Certo? E aí, gente, isso causou um grande tumulto. Por quê? Eles começaram a falar coisas contra Paulo, certo? E a multidão que estava ali ficou alvoroçada. Nossa, meu Deus, foi um barraco que, olha, só Deus vendo. Mas aí, gente, o que aconteceu? Os soldados que estavam tomando conta ali da ordem da cidade levaram o apóstolo Paulo preso, povo, levaram ele preso. E aí, Paulo, ele ficou um tempo, né, encarcerado e tal, e aí ele foi dado a ele a oportunidade dele fazer uma defesa, né? Paulo, o texto conta que Paulo virou ali para o soldado e falou: eu posso falar em grego e tal. Ele, mas você sabe grego, né? Porque até então é judeu, né? E judeu naquela época, falava aramaico, né? E aí Paulo, aí o soldado, viu que Paulo ele tinha essa capacidade de falar em grego e aí ele deixou. Mas Paulo não falou em grego. Ele falou na língua hebraica, né? Eu falei aramaico e tal, mas vamos pensar que ali naquele contexto o hebraico também não era tão mais falado, né? Teve uma evolução linguística e essa evolução linguística foi o aramaico, tá? Bom, e aí Paulo começou a falar sobre as coisas que ele viveu com Deus, falou sobre a conversão dele, e tralalá, como Deus se encontrou, como Cristo se encontrou com ele na estrada de Damasco, como vocês já viram, né, turminha? Bom, e aí, gente, as pessoas se alvoroçaram novamente, aí Paulo foi levado em cárcere novamente, tá? Mas, quando ele estava lá encarcerado novamente, lembrando que ele fez a defesa dele, né? Antes de... Deixa eu só retomar que quando Paulo foi levado, né, pelos soldados, ele ainda não estava na prisão, tá? Então, pensa assim, aquela multidão gritando e tal, aí os soldados chegaram, levaram ele, e aí rapidamente ele virou e falou: eu posso falar a multidão? E aí foi que ele fez essa defesa. Só depois dessa defesa que ele foi levado ao cárcere, tá? E aí, nesse momento que ele foi levado ao cárcere, era para ele ser açoitado. Porém, galerinha, o que aconteceu? Paulo revelou a sua identidade. Paulo revelou que, além de ser judeu, o cara era o quê? Cidadão romano, certo? E aí, ele acabou se livrando dessa condenação, se livrando dos açoites. E aí, gente, Paulo é levado ao Sinédrio, levado para poder fazer a sua defesa, aquelas pessoas que têm uma patente, né, que tem um título mais alto ali no judaísmo. Paulo novamente relatou, enfim, como Deus o encontrou e tal. E aí, o que aconteceu, gente? Esse relato fez com que gerasse uma discussão entre os fariseus e entre os saduceus. Bora lá entender quem são essas pessoas. Os fariseus, né? Para a gente entender, Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande mestre fariseu. Então, os fariseus, eles eram aquelas pessoas que guardavam a lei, que prezavam a lei e tal, né? Os saduceus, eles eram um outro, como posso dizer, um outro grupo dentro do judaísmo. Então, dentro do judaísmo, nós temos não somente os fariseus e os saduceus, mas só para vocês entenderem. No judaísmo aqui, nós temos os fariseus e os saduceus, tá? E aí, devido à discussão de Paulo, né,
a discussão no sentido assim, dele falar, dele expor o que ele acreditava, enfim, fez com que houvesse, agora sim o termo certo, a discussão entre esses dois grupos, tá? Por quê? Porque os saduceus, eles não criam na ressurreição, não criam nem em anjos, nem em espírito, enfim. Diferente dos fariseus, que acreditavam nisso, tá? Então, o que acontece, gente? Paulo agora é levado novamente à fortaleza, tá? E aí, o que a gente vê? A gente vê o retrato, né, de Cristo novamente falando com Paulo. Então, foi o versículo que eu li, que é o versículo 11. Cristo apareceu a Paulo estando ele na fortaleza, na prisão. Tá? E aí Jesus encoraja Paulo. Olha, Paulo, literalmente, fique firme, coragem, porque da mesma forma que foi necessário que você falasse ao meu respeito em Jerusalém, né? Olha só. Lembra que Paulo ele fez uma defesa? Ele contou o que Cristo fez na vida dele em Jerusalém, no meio lá do povo, da multidão. Olha só, Paulo não estava planejando isso, mas Deus estava. Deus já tinha escrito isso, né? Por isso que Jesus fala que da mesma forma que você pregou a palavra, pregou acerca de mim em Jerusalém, é necessário que você pregue a palavra em Roma. Bom, então depois dessa visita Master, Hiper, Mega Power, da hora que Jesus fez a Paulo, ele, né, ganhou forças ali. Porém, gente, os judeus não cessaram, né? Aquele grupo de judeus que queriam que Paulo fosse açoitado, fosse condenado à morte e tal, fosse, na verdade, açoitado. Por quê? Porque a morte a gente vai ver agora. Olha o que esses judeus fizeram, galera. Um grupo de 40 pessoas ali do judaísmo, eles se reuniram e falaram assim, olha, então, vamos falar, vamos conversar, deixa eu só ver o nome certo aqui, vamos conversar ali com Cláudio, né, com Cláudio, que era como se fosse, não o governador, mas como se fosse o prefeito ali, né, aquele que cuidava da prisão, da fortaleza. Vamos falar com ele para que Paulo seja novamente julgado. Mas esse plano dos judeus, galera, era para matar o apóstolo Paulo. Porém, contudo, todavia, enfim, o sobrinho dele, irmão, tá lá no versículo 16 do capítulo 23. O filho, da irmã de Paulo, ouviu esse plano. E aí ele foi direto contar a quem? Ele foi direto falar com aquele que era o administrador ali da fortaleza, né? Bom, e aí o plano não deu certo, né? Por quê? Porque aquela pessoa que cuidava, né? Que cuidava do... Desculpa, que cuidava da prisão, rapidamente enviou uma equipe ali de soldados, e a gente vê esse relato no versículo 23, no capítulo 23, tá? E aí, essa equipe de soldados levaram Paulo ao governador Félix. Mas antes disso, Cláudio escreveu uma carta a próprio punho falando, olha, então, enfim, olha, os judeus querem exterminar, querem matar Paulo, mas Paulo ele é um cidadão romano e não pode ser julgado dessa forma, enfim. E Paulo é levado ao governador Félix, tá? E aí, Paulo, ele acaba sendo cuidado, né, pelo governador, ele fica no pretório de Herodes. O pretório de Herodes, gente, é como se fosse uma residência do governador. Então, o Félix aqui é o governador, tá? E Herodes, porque, enfim, recebeu o nome
caramba, do imperador, certo? Se não me falha a memória. Então, gente, Paulo é deixado não mais naquela fortaleza, não mais naquela prisão, mas na residência do próprio governador. Por quê? Porque se ele ficasse ali na prisão, provavelmente teria um surto ali dos judeus, enfim, e eles iam invadir a prisão e tal. E estando na casa do governador, a segurança era maior. Bom, mas o que isso fala conosco? O que podemos aprender dessa história, né? A nossa aplicação. Quais são os planos que não podem ser frustrados? Quais são esses planos? Meu povo, a resposta está aí embaixo. Olha, são os planos de Deus, galera. Porque os planos de Deus para Paulo não foram frustrados. Paulo, ele estava se organizando, assim como eu, assim como você, assim como a maioria das pessoas. Nos organizamos, né, durante o começo desse ano para fazermos as coisas e tal. Mas os planos de Paulo não eram iguais aos planos de Deus. E a gente tem plena certeza que os planos de Paulo foram frustrados, certo? Mas os planos de Deus, não. Não, por quê? Era objetivo de Deus de levar Paulo a Roma para pregar a palavra. E como que ele iria a Roma? Perdão, ele iria a Roma sendo preso, né? Estando preso, porque ele cumpriu a sentença dele, parte da sentença, enfim, cumpriu a sentença em Roma. E ali, Roma precisava, os romanos precisavam ouvir a palavra. Então, os planos de Deus não foram frustrados, tá? Os nossos planos, a gente precisa entender com essa história que os nossos planos nem sempre acontecerão, meu povo. Aceita que dói menos. Beleza? Então, nem tudo que a gente planeja vai acontecer. E como que a gente vai lidar com isso? A gente vai, enfim, ficar bravos, irritados. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não, gente. Acalma o coração, né? Acalma, Senhor, né? Nós temos que confiar nesse Deus soberano, tá? E Deus nos encoraja a confiarmos em seus planos, pois eles são melhores do que os nossos, como eu já havia dito. Os planos de Deus são melhores do que os nossos, e a gente tem essa certeza. Então, isso é que a gente tem que guardar no nosso coração. Essa aplicação, certo? O que vocês vão fazer? Qual que é o versículo que vocês vão decorar? Entretanto, mesmo que esteja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Filipenses 2, 18, tá? Paulo falando à igreja de Filipe, né? Os filipenses, assim creio. Certo? Então, vocês vão decorar esse versículo, a parte A, tá? E lição de casa? Olha só, vocês vão ler Atos 28, do 23 ao 29. E vocês vão ver como, eu já dei um spoiler, né, galerinha? Como o plano do Senhor se cumpre na vida de Paulo. Nessa parte desse capítulo aí, fala sobre... vamos ver se vocês são espertos. Sobre a chegada de Paulo a Roma. Tá? Eu já dei um spoiler, mas leiam a passagem e aí vocês respondam, tá bom? Enfim, por hoje é só. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Voltar para isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo e lembrem-se que os planos do Senhor jamais serão frustrados, certo? Tchau, tchau!